Oi, 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 pessoal, tudo bem com vocês? Mais um episódio do nosso podcastinho Ecos do Jardim. E hoje eu não tenho bem um roteiro pra conversar com vocês, mas eu tava conversando um assunto agora com a minha avó e a minha mãe e eu queria falar muito sobre o medo de errar. Eu não sei como que vai ser o nome desse episódio, vocês já sabem, assim como vocês já sabiam o nome do podcast antes de eu falar, né, antes de eu decidir lá no primeiro episódio. O nome desse episódio também não existe ainda, mas eu acho que vai sair alguma coisa aqui e a gente vai conversando. Mas eu queria muito conversar com vocês sobre o medo de errar, porque, como eu disse, eu tava conversando com a minha mãe e com a minha avó ali na cozinha enquanto eu tava lavando louça. E a gente tava conversando sobre os meus alunos, né? Pra quem não sabe, eu sou professora de musicalização. E eu gosto muito de dar aula para criança e eu gosto muito de ver o processo, né, de como que o cérebro da criança ele vai se moldando a partir da musicalização e não só da musicalização, mas da instrumentalização. Ele faz um caminho muito oposto ao que as crianças estão acostumadas hoje em dia. E aí aconteceu uma situação em uma das aulas, eu achei engraçado e queria comentar aqui com vocês, porque a partir disso a gente consegue fazer uma análise tão interessante. E eu não sei ainda em que momento que isso vai ecoar no jardim, né? Que isso vai ir para um plano assim espiritual, onde a gente vai conversar sobre Jesus, mas eu acho que de alguma maneira isso vai chegar até Jesus, porque, né, a gente é crente, então se você não quer Deus envolvido, não pergunte pra mim, porque eu vou estar falando de Jesus em algum momento aqui, entendeu? Se você não me conhece, eu sou a Nicole, eu sou crente e é isso que eu sei fazer. No final eu vou acabar falando de Jesus porque, né, é tudo por ele. Ou então, tem tudo a ver com ele. Mas enfim, vamos lá. Eu tava dando aula pra uma aluninha na quinta-feira e eu dou aula de musicalização pra ela desde os 3 anos de idade, mais ou menos. Ela começou a fazer musicalização comigo quando ela era pequenininha e um fato engraçado é que ela é filha do meu pastor. E a família dela, assim, é muito de incentivar ela a fazer muitas coisas e a testar coisas diferentes. E ela é uma criança muito esperta, muito inteligente, muito linda, muito maravilhosa e tal. E ela fez musicalização comigo numa época em que eu tava no meio da minha faculdade. Então, foi o primeiro contato que eu tive com musicalização e foi muito interessante ver o processo, né, do cérebro dela fazendo as conexões e tal. Tanto que eu usei muito da minha bagagem dando aula pra ela e pras outras crianças da idade dela nessa escola, né, que é uma escola particular, onde tem aula de musicalização. E pra quem não sabe, a musicalização, ela não tem o objetivo de transformar a criança num músico ou de fazer a criança se interessar apenas por música. Ela é uma aula extremamente lúdica que vai trabalhar o cognitivo da criança, então vai trabalhar esses aspectos psicomotores, de lateralidade, né, da criança saber esquerda e direita, da criança entender também as estruturas musicais, de ritmo, de pausa, de altura e intensidade, melodia, coisas assim, nessa parte mais musical, porque quando o cérebro da criança ele consegue assimilar essas estruturas, ele consegue assimilar outras estruturas fora, né, do campo musical e acaba sendo muito interessante para o desenvolvimento da criança, toda a questão da coordenação motora e tudo mais. Gente, eu fiz meu TCC sobre neurociência e musicalização, então eu gosto muito de falar sobre isso. Eu posso falar isso aqui por horas pra vocês. E meu TCC, inclusive, foi sobre como a neurociência e a musicalização podem auxiliar, trabalhando em conjunto, pro desenvolvimento da fala da criança, né, ali na primeira infância e tal. E eu peguei, né, essa aluninha minha pra dar aula justamente nesse momento da primeira infância, quando ela tava com 3 anos. E eu dei aula pra ela, né, dos 3 até quase 5 anos. E daí eu voltei pra minha cidade e comecei a dar aula pra ela de piano. Agora ela tá com quase 7 anos. Comecei a dar aula pra ela de piano e foi muito interessante ver esse processo dela, né? E aprendendo a tocar piano, né? E pegar realmente estruturas mais complexas. Então é muito interessante você ver, né, esse lado, assim, da criança que foi musicalizada pequenininha, né? Até mesmo da criança que tem contato com música dentro de casa, tem um ambiente musical ali favorecendo, às vezes o pai e a mãe têm um violão, tocam, cantam junto, enfim. E a criança que não tem isso. E aí eu comecei a dar aula de piano pra ela e comecei a ver o tanto que realmente, assim, no começo, né, quando ela era pequenininha, eu dava ali o tempo, né, da música pra ela, a pulsação, então fazia pronto, foi. E aí o tempo devia ser esse, né? Devia ser esse aqui. E aí no começo ela entrava, tipo, mais rápido ou mais devagar, enfim. E agora, que ela já é mais velha, já tá passando ali desse momento da primeira infância, que é do 0 aos 5 anos, ela já consegue entrar totalmente certinho. Então não importa se eu falar, pronto, foi. Ela vai começar exatamente naquela posição que eu passei pra ela. Mas se eu fizer, pronto, foi. Ela faz 1,
2, e aí a gente consegue ver, né, o desenvolvimento dela no piano e tal, enfim. Mas qual que é o ponto central? Semana passada, nós estávamos na última aula das férias, e aí foi muito interessante, porque ela é uma menina que ela é extremamente perfeccionista, né? Assim como muitas crianças hoje em dia. Na semana passada, eu fui ensinar para ela algumas músicas e a gente estava estudando uma peça bem pequenininha lá, de um livro realmente de criança, né? Um método para criança. E era uma peça bem pequenininha, super simples, que tinha poucos intervalos um pouquinho maiores, né, de terça, assim, tipo um dó, mi, né, se você não entende muito bem disso, né, a gente tem eles os intervalos das notas, né, então de uma nota para outra a gente tem um intervalo, então dó, ré é o intervalo de segunda, dó, mi é o intervalo de terça, daí tem terça maior, terça menor, enfim, não vou entrar nesse ponto aqui com vocês, mas aí eu passei para ela essa música, e aí a gente já tinha tocado ela, eu já tinha acompanhado ela e ela tava tendo um pouquinho de dificuldade. Aí eu decidi que eu ia escrever o nome das notinhas pra ela e peguei uma outra música também pra ela estar estudando em paralelo, uma música mais conhecida, que ela fosse se interessar mais, que é a música da Pequena Sereia, né? E aí, enquanto eu escrevia as notinhas da música da Pequena Sereia, eu falei, já que você já tocou essa, vai tentando tocar aí. E aí, gente, aconteceu uma cena que nunca tinha acontecido ali nas aulas, menos nas aulas com ela, mas já aconteceu em outras aulas com outras crianças, inclusive em sala de aula, na escola que eu dou aula, né? Que é o momento em que a criança, ela simplesmente não quer fazer a atividade porque ela tem medo de errar. Ela parou e ela falou assim, eu não consigo. Aí eu falei, não, você consegue sim. E aí ela, não, eu não consigo. Aí eu falei, qual que é a primeira nota que tá aí? Aí ela, dó. Aí eu, então, você vai começar a tocar pelo dó. Vamos lá, dó, mi. Aí ela colocava o dedinho no piano e colocava o dó e o mi. E aí a próxima ela não conseguia, então ela se jogava em cima do piano. E aí, gente, isso foi, acho que pelo menos uns 10 minutos da aula, ela fazendo isso. E eu escrevendo as notinhas da música da Pequena Sereia pra ela. E aí eu tive que ter uma conversa bem séria com ela. Falei, olha, quando a gente tem medo de errar, a gente tem que continuar mesmo assim, porque você não tá querendo tocar, não é porque você não sabe, ou porque você não consegue, ou porque você não aprendeu isso. E eu ensinei pra ela em vários métodos diferentes, então eu sei que ela realmente aprendeu as estruturas, ela aprendeu a mão direita, aprendeu a mão esquerda, né? Aprendeu a importância das claves, a clave de sol, a clave de fá, ela aprendeu a estrutura ali das notinhas, né? Dentro da partitura, ela aprendeu o nome das notas, ela aprendeu o lugar das notas no piano. Ela aprendeu as alturas já também, ela sabe isso, e eu já percebi isso, que é uma coisa incrível, né? Quando a criança ela consegue distinguir as alturas e cantar, muitas vezes sem ter o piano ali como base. Ela sabe fazer isso já, o que já é uma coisa fantástica. Mas aí ela ficou, não, eu não consigo, não consigo. E eu percebi que era apenas por medo de errar. Toda essa volta pra gente entrar no nosso assunto. Medo de errar. Isso é uma coisa muito comum nas crianças hoje em dia. E eu achei interessante que uma criança tão inteligente e tão maravilhosa como ela é filha do meu pastor, então eu posso falar realmente, ela é maravilhosa, a família é maravilhosa, a família ensina, a mãe é extremamente lúdica com ela, a mãe incentiva ela o tempo inteiro, o pai também, eles falam tanto que ela é importante, tanto que ela é maravilhosa, tanto... Essa criança tem uma autoestima inabalável, e mesmo assim, naquele momento, ela não queria tocar. E eu tava conversando com a minha avó sobre isso, e eu falei, é que essas crianças, principalmente hoje em dia, elas têm uma informação muito rápida. Essa minha aluna, ela não passa muito tempo em telas, mas ela ainda tem um contato com telas, né? Então, ela acaba tendo joguinhos dela, joga Roblox, joga Minecraft, joga, enfim, vários joguinhos assim. E joguinhos onde a sua performance é medida o tempo inteiro. E, na verdade, é muito fácil você conseguir aquele objetivo, né? Então, dentro do jogo, você ganhar dos seus amigos, você formar equipes e tudo mais. Não tô falando que é totalmente ruim tudo isso, tá, gente? Mas eu fico pensando que muitas vezes a criança ela acaba se fechando. A gente teve alguns outros episódios, assim, até mesmo com essa aluna, de ela ter esses momentos de, eu não consigo. E aí eu reformular totalmente o método para que ela entendesse e treinasse ou simplesmente perseverasse. E aí, agora veio a parte de Deus no negócio. Quantas vezes que Deus, ele quer nos dar algo, quer nos ensinar algo, ele quer que nós façamos algo, e aí a gente fala, não, eu não consigo. E aí Deus vai lá e reformula tudo ao nosso redor, pra gente poder tentar fazer aquilo, pra dizer que a gente consegue fazer, que ele tá colocando aquilo diante de nós pra gente fazer, e a gente fica com medo de errar e não faz.
E não importa o tanto que ele reformule, não importa o tanto que ele diga, não, mas você já sabe fazer isso, você já passou por algo assim. Lembra que você já fez isso? Você já fez coisas mais difíceis, inclusive. E a gente, não, eu não consigo, a gente paralisa. E eu fico pensando, sabe, o tanto que muitas vezes as nossas mentes, por conta de tanta informação e até por conta da internet mesmo, ela fica cansada. E a gente tá sempre sendo medido pela nossa performance em tudo. E às vezes a gente deixa de errar. E eu tô falando isso pra vocês, mas isso é muito comum pra mim. Eu acho que uma das minhas maiores dificuldades hoje em dia, e essa semana mesmo eu tive um momentinho ali que eu não me orgulho, um momentinho do devocional, foi acho que o maior devocional da minha semana, porque eu já falei pra vocês nas redes sociais, se você não me segue, inclusive me siga. Eu tenho algumas táticas e estratégias, porque eu nem sempre consigo fazer devocionais super grandes durante a semana, mas eu sempre tenho o meu momento da semana de fazer meu devocional churrasco, que é um devocional que eu vou fazer com mais tempo, que eu vou, sabe, fazer aquele devocional super chance, onde eu sei que eu vou estar preenchida pela presença do Senhor e eu vou dar o meu máximo ali. Enfim, que eu vou tirar tempo realmente pra estar tranquila na presença do Senhor, não só de dar o meu máximo, mas de tirar tempo pra estar na presença do Senhor. Até porque a gente não vive de performance na presença de Deus, a gente vive de entrega, não é mesmo? É ali que a gente consegue receber, né, coisas maiores. Então eu sempre separo esse momento. E essa semana foi até interessante, porque eu não tive esse tempo de fazer no final de semana, né? Hoje é domingo e eu não tive tempo de fazer esse super devocional, porque a gente tá no meio de várias correrias aqui. Eu fui fazer esse devocional, acho que foi na terça-feira, e, gente, eu tirei um super tempo pra estar fazendo esse devocional, a ponto de eu atrasar todas as outras coisas da minha manhã, porque as minhas manhãs são livres, mas minhas tardes e noites não, já falei isso em alguns momentos aqui. E aí, gente, tem algumas coisas acontecendo, né, em relação à internet que muitas vezes me frustram. Eu acho que todo criador de conteúdo, às vezes, tem esse momento. E aconteceram algumas coisas em relação a engajamento, a entrega de conteúdo, e até marcas que eu trabalho também, que muitas vezes acabam frustrando, né, as expectativas ali do criador. Várias coisas, gente, não vou entrar em detalhes aqui. E aí eu parei um momento e eu escrevi pra Deus uma carta, porque eu não tava nem conseguindo orar, eu tava tão frustrada. E muitas vezes eu realmente, eu admito assim que eu fico muito na internet, muito mais do que eu deveria. E eu me comparo também, assim como todo mundo. E aí eu acabei tendo esse momento assim pra Deus. Eu falei assim, Senhor, o Senhor quer realmente que eu faça isso? O Senhor realmente deseja que eu esteja na internet? Porque, gente, eu tô na internet, sei lá, desde os meus 7 anos de idade, que a gente comprou o primeiro computador na minha casa. Mas, para além da internet, eu sempre gostei muito de registrar a minha vida. Sempre. Eu sempre tive diários. Inclusive, essa semana a gente limpou uma boa parte das coisas que ainda estavam encaixotadas aqui em casa, né, de mudança e tal, porque a gente se mudou várias vezes esse ano, porque a gente se mudou várias vezes recentemente, e aí a gente achou um diário de quando eu tinha 8 anos, e eu tava lá escrevendo, tanto que eu tava triste com uma amiga, então eu sempre registrei muito tudo. E quando a Isabela nasceu, minha mãe comprou uma câmera digital. A gente já tinha uma câmera analógica, minha mãe já tirava foto de tudo. Minha mãe sempre me colocou, assim, nesse meio onde eu gostava de escrever, onde eu gostava de tirar foto e tal. E quando a gente ganhou essa câmera digital, eu lembro que eu tirava foto de tudo. Eu gravava tudo como se eu tivesse um vlog. Mas não existia vlog nessa época, pelo menos eu não tinha acesso a isso, né? Isso era lá, sei lá, em 2007, 2008. E aí, quando eu tava com 12 anos, eu comecei a tentar fazer os meus conteúdos. 11 anos ainda. Eu lembro até hoje, foi o dia que eu assisti pela primeira vez um vídeo da Tassiele Alcolea. Não sei quem conhece aí, mas, gente, eu sempre fui muito fã da Tassiele. Eu acho ela maravilhosa, uma querida. Sou fã dela até hoje. E ela foi a primeira blogueira com quem eu tive contato. E depois disso, eu lembro que eu abria a webcam do meu notebook, porque a gente comprou um notebook, e eu gravava vários vídeos pela câmera do notebook. Fazia várias coisas e tal, e no final eu não postava nada. Eu acho que eu devia ter postado naquela época, porque o nível das blogueiras na época também não era tão diferente dos vídeos que eu tava gravando com a minha webcam. E depois de um tempo eu comecei a escrever blogs. E, gente, eu escrevi tantos blogs sobre tantos assuntos aleatórios, e eu realmente tinha uma super constância nos meus blogs, entendeu? Eu não sei se alguém realmente lia, mas era a época do Blogspot. Então eu gostava de fazer isso. Tanto que quando eu fui fazer o Enem, e eu fui ver ali a minha nota de corte e tal, no Sisu, eu realmente coloquei como segunda opção jornalismo, porque eu adoro escrever, eu adoro me expressar através de palavras, eu adoro registrar coisas, eu lembro que eu brincava de ser repórter,
Eu gostava de assistir adorava assistir reportagens sobre curiosidades do mundo. Meu, eu adorava fazer aquilo. Inclusive, alguns dos blogs que eu escrevi quando eu tinha lá meus 11, 12 anos, eles eram sobre curiosidades do mundo, sobre curiosidades de série que eu gostava. Inclusive, eu não sei nem se eu contei aqui, mas eu já fiz um blog que era sobre Todo Mundo Odeia o Chris, que era um blog que eu amava fazer. E aí, nessa semana, enquanto eu tava lá orando pra Deus, e eu tava muito triste, gente, eu tava realmente decepcionada. Não tava decepcionada com Deus, mas eu tava decepcionada comigo, porque eu comecei realmente a falar pra Deus, Senhor, realmente é isso que o Senhor quer de mim? O Senhor quer realmente que eu esteja nessa produção de conteúdo? Porque eu tô tão acostumada com isso há tanto tempo, que vai que o Senhor tem outra coisa pra mim que é diferente disso. E eu realmente tenho planos, assim, né, de um dia eu poder fazer um conteúdo, né, mais relacionado ao meu trabalho como artista e como professora também, porque é algo que eu não consigo separar de mim, mas que eu consiga trabalhar apenas com a internet, apenas, talvez, sei lá, fazer infoproduto, tal, é algo que eu realmente quero, gente, isso eu tô expondo realmente coisas do meu coração pra vocês. Eu acho realmente muito interessante. E aí eu comecei a falar, Senhor, mas se não for isso que o Senhor deseja de mim, só fala pra mim, porque eu realmente não é algo que... Talvez seja algo que eu tô tão acostumada há tanto tempo que eu achei que isso fosse algo que o Senhor tem pra mim. Mas se não for, o Senhor me fala, mas eu preciso saber. Porque talvez eu tenha interpretado os sinais até agora errado, tal. E aí, quando isso aconteceu na quinta-feira, e eu vi a minha aluna não querendo tocar algo que ela sabia e que ela era boa, e que aquilo já estava fazendo parte dela, eu olhei e aí eu tive a resposta de Deus. Porque nesse devocional de terça-feira, eu juro, gente, que eu saí triste, porque eu não tive resposta naquele momento. Tanto que depois eu fui pra academia, o meu treino não rendeu. Meu treino não rendeu. E eu tava realmente muito triste. Aí, durante a semana, aconteceram mais algumas outras coisas. Na quarta-feira mesmo aconteceu uma outra coisa relacionada a uma marca com quem eu trabalho. E daí eu fiquei tão decepcionada, sabe? Que essas coisas foram acontecendo. E daí, na quinta-feira, eu olhei pra minha aluna com medo de tocar uma coisa que ela já sabia. Aí eu falei, nossa, Senhor, o Senhor realmente... O Senhor ensina pros olhares atentos. Pra quem tá atento. E eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que aprende muito através de observar. E eu sei que tem gente que pode ficar, ai, nossa, mas isso é arrumar pelo em ovo, não sei o que e tal. Mas, gente, eu acho que realmente Deus ensina através dos olhares atentos, sabe? Uma palavra que sempre volta muito pra mim, por eu ser essa pessoa com essa coisa mais ansiosa, assim. Inclusive, ontem eu assisti Divertidamente 2 e vi lá a ansiedade e fiquei assim, caraca, que filme inteligente. E um versículo que volta muito pra mim, um trecho da Bíblia que volta muito pra mim é o olhar para as aves do céu, olhar para os lírios do campo. Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que o Senhor, ele perdeu o controle das coisas e a gente acaba ficando tão preocupado com tantas outras coisas. Ai, será que eu vou dar conta? Ai, será que eu vou conseguir? Ai, será que... Ai, vai faltar. Vai faltar. Não vai dar conta, eu vou... A gente sempre pensa nos piores cenários possíveis. E aí o Senhor vem e fala, olha só para as aves do céu, olha para os lírios do campo, olha para a árvore perto da tua casa. Tem um ninho de passarinho lá. Esses passarinhos estão sem comida? Jesus nos convida nesse momento a olhar para as cenas corriqueiras da nossa vida e tirar realmente lições dali. E sabe o que ele continua falando nesse trecho? Que é algo que sempre me pega? Que a gente tem que ajustar realmente o nosso foco para que o reino seja o centro. E uma das coisas que eu fui entendendo através da produção de conteúdo é que ela pode ser feita em vários formatos. E que eu tenho o meu formato, porque o meu formato é lifestyle, né? O meu formato não, o meu nicho é lifestyle, então eu posso fazer da forma como eu quiser, porque sou eu, né? E eu gosto de fazer isso, sempre gostei de fazer isso. E eu percebi que eu realmente não vou parar de fazer, nunca. Eu gosto muito de fazer isso, não tem nenhum problema. E através desse pequeno testemunho, eu queria ter essa reflexão pra vocês, sabe? O que vocês têm deixado de lado na vida de vocês, muitas vezes por medo de errar? Um dos filmes que eu mais gostava quando eu era adolescente, não quando eu era adolescente, mas quando eu era criança mesmo, porque esse filme lançou quando eu era criança, é A Nova Cinderela. Um filme extremamente icônico. E tinha uma frase que o pai dela sempre falava pra ela, antes de morrer, porque é a Nova Cinderela, né? Então, obviamente, o pai morre. Se você nunca assistiu esse filme, não sei, né, onde que você estava, né, nos últimos 20 anos, mas tem uma parte que ele fala, né, nunca deixe o medo de errar e impedir que você jogue. E, gente, Nicole, isso é uma frase de filme adolescente. Mas essa frase sempre
eu sempre olhei pra ela e falei, cara, isso é muito real. E eu sempre fui uma pessoa extremamente otimista, sabe, gente? Sempre, sempre, sempre muito otimista. Assim como a minha aluna, eu vejo que ela é extremamente otimista e que ela é realmente uma criança muito notável, assim, né? Ela tem a paciência ali de esperar, né, as coisas, né? Esperar e treinar de novo, e ser resiliente, e tentar mais uma vez, e tentar mais uma vez, tentar mais uma vez. Tanto que no final da aula ela tocou a música e eu falei pra ela, tá vendo que você conseguiu? E aí parecia que era Deus falando pra mim assim, tá vendo? É só você ter paciência, que as coisas não acontecem na hora que você quer. Às vezes tem um momento ali de acontecer. E às vezes vai ser frustrante mesmo, o erro. Às vezes as expectativas para aquilo que você está fazendo no momento, elas não são altas. Às vezes as expectativas são altas e são quebradas, mas às vezes você nem fez algo e a expectativa já não está sendo alta. E aí você fica com, muitas vezes, preguiça de fazer e de testar. Porque você fica, cara, mas outra pessoa vai fazer uma coisa pior do que eu e vai ter muito mais resultado. Não só nessa área de criação de conteúdo, tá, gente? Mas em muitas outras coisas. E às vezes a gente simplesmente deixa de tentar porque a gente tem medo de errar. E eu queria muito trazer essa reflexão para vocês. O que vocês têm colocado não só diante de Deus, mas diante da vida de vocês? No final vai acabar sendo sobre Deus também. Talvez você tenha tanto medo de errar, tanto medo, que você não tá fazendo por medo. Não foi pro medo que Deus nos chamou. Deus nos chamou pra liberdade, sabe? Onde tem medo, não tem liberdade. Onde tem medo, não tem liberdade. Eu tava lendo aquele livro, e vou falar de novo sobre ele, sobre o Deixe-me Ser Mulher, da Elizabeth Elliot. E daí ela tava falando sobre a liberdade que existe na disciplina. Existem coisas que você precisa fazer todos os dias para você poder alcançar, muitas vezes, um objetivo que você tem. E vai parecer que não é um método livre de viver, mas vai existir muito mais liberdade lá na frente do que se você só fizer as coisas que você quer agora. Você precisa se autorregular e regular suas emoções e passar pelos processos e muitas vezes vai ter altos e baixos, mas você vai alcançar aquilo que você deseja, principalmente se isso for da vontade do Senhor, trazendo por esse lado cristão, sabe? E talvez não seja nem isso, talvez você tenha um desafio muito grande na sua frente de algo ruim que você precisa enfrentar. E um outro versículo que tem sido muito recorrente na minha vida é o trecho que fala de quando Jesus anda sobre as águas e ele chama Pedro para andar sobre as águas junto com ele. E eu li ele hoje cedo. Semana passada meu pastor pregou sobre isso. Eu li sobre ele mais algumas vezes essa semana. E hoje a gente vai ministrar ele na igreja também. Com aquela música, se o mar me submergir a tua mão. E aí eu tava pensando muito sobre ele, né? Às vezes Jesus nos convida realmente a andar sobre as águas e fazer coisas que parecem sobrenaturais e parecem totalmente fora do normal, do ponto de vista humano, sabe? Às vezes a gente tem uma ideia de como que tem que ser a nossa vida e Jesus nos coloca em situações, ou a vida mesmo nos coloca em situações, pela permissão do Senhor, que são bem contraditórias. E a gente está andando sobre as águas no meio de uma grande tempestade, andando em direção a Jesus. A gente esquece que a gente está andando em direção a Jesus e a gente olha para a tempestade, a gente olha para a água e aí a gente começa a afundar. E pra mim, isso tem sido, através desse pequeno mini testemunho super recente, isso tem sido, assim, um momento onde eu tô aprendendo coisas com o Senhor. E pra ser bem sincera, gente, essa não é a maior aventura que eu tive com Jesus, mas tem sido extremamente significativo passar por isso junto com Ele. Porque eu já te passei por coisas, gente, que vocês não têm a mínima ideia. De coisas ruins. Ruins. E são coisas que eu sofri muito pra passar, mas às vezes eu olho para situações pequenas e corriqueiras da minha vida e eu acho que são muito maiores do que aquilo que eu já passei. E aí eu me lembro de quando eu era pequena, por exemplo, e eu já falei para vocês, teve uma época que eu morei no Rio Grande do Sul, né? E o meu pai, ele ficou morando em São Paulo. E nessa época, lá em 2010, mais ou menos, eu tinha 9 para 10 anos, e eu escrevia muito no meu diário o tanto que eu tinha saudade da minha casa em São Paulo, da minha família em São Paulo, o tanto que eu tinha saudade do meu pai. E nessa época foi uma época bem difícil financeiramente falando também, porque a gente tava morando praticamente de favor ali com o meu avô e com a minha avó. Tinha também o fato de que o meu avô tava doente, né, o pai da minha mãe. E a gente ficou lá também até pra dar uma assistência pra ele, porque ele tinha que fazer quimioterapia numa cidade que era mais longe. Então, minha mãe acabava dando toda essa assistência, mas meu pai não tava lá. E muitas vezes a gente
passou, não necessidade, mas passou vontade de algumas coisas. Em 2010 eu lembro que o meu presente de Dia das Crianças, porque eu não queria incomodar a minha mãe, não queria pedir nada além pra ela, não queria que ela gastasse dinheiro, porque eu realmente sabia que as coisas estavam difíceis, foi uma bola. Mas não foi uma bola grande, assim, sei lá, com aquele material de napa, sei lá. Não, foi aquelas bolas de plástico que eu vi ontem, inclusive, numa loja que a gente saiu pra comprar algumas coisas, e eu vi um cesto cheio com aquelas bolas. Aquelas bolas, hoje em dia, elas custam R$5. Eu fui aquilo que eu pedi pra minha mãe, de Dia das Crianças. E depois minha mãe ficou com dó e comprou várias bonequinhas, umas casinhas de boneca, assim, que também eram bem baratinhas, mas ela comprou pra gente. E eu fiquei tão feliz por ter ganhado aquilo. Mas naquele momento eu também sentia o peso, sabe? De realmente a gente não tinha condição de poder comprar mais do que aquilo. E eu sei, gente, que tem muita gente que passa por coisas muito piores. Mas, pra mim, naquele momento, eu consegui ter noção de que as coisas não estavam bem. E após esse momento, foi um momento extremamente conturbado. Quando a gente voltou pra São Paulo também, teve a época que a minha mãe não estava trabalhando, então a gente não tinha roupa boa pra usar. A gente comprou roupa, sei lá, num ano, e foi comprar roupa 2 anos depois. E eu lembro que eu tinha, 2 calças jeans. E as minhas calças foram ficando todas velhas, tal, e as roupas estavam todas estranhas já, bem zoadas mesmo. E daí toda vez que a gente ganhava qualquer roupinha, assim, não importava o quão simples fosse, a gente já achava aquilo muito bom. E a gente aproveitava realmente aquilo. E hoje em dia eu olho pro meu guarda-roupa e eu vejo, gente, que eu tenho tanta calça, que muitas vezes eu não consigo nem usar todas as calças que eu tenho, e o tanto de roupa que eu tenho, e roupa que eu ganho, às vezes, de marca, trabalhando, justamente por estar trabalhando com internet. E eu olho pra isso e fico, meu, que coisa, que coisa, como o Senhor, ele realmente ele tem sido bom, como o Senhor realmente ele provê na nossa vida. E quando ele disse para nós olharmos para os lírios do campo e vemos que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles, mesmo ele sendo uma erva que seca e morre e é passageira, e ele cuida delas, porque raios ele não vai cuidar de nós? E aí eu olho para essas situações que foram maiores e mais tensas na minha vida. Isso foram coisas físicas, né? Coisas que aconteceram aqui no campo físico, mas existiram muitas coisas e feridas emocionais que eu passei que foram muito maiores e muito piores do que passar, muitas vezes, vontade de ter alguma coisinha ou outra. Mas existiram feridas emocionais e momentos, emocionalmente falando, que foram terríveis pra mim. Foram agonizantes, totalmente bizarros, absurdos, que vocês não têm noção. E eu olho pra elas e eu fico, meu, é sério que eu tô me afligindo com essa coisa? E eu sei que eu tenho que dar atenção pra esse momento que eu tô vivendo agora, porque se eu não trabalhar isso agora em mim, e não deixar realmente muito tempo passar nessas pequenas reclamações e dores, eu vou me tornar uma pessoa, muitas vezes, ingrata, que não vai conseguir analisar. Mas eu realmente olho pra isso agora e fico, cara, eu já passei muito mais com Deus. Tem uma música da Marcela Thaís, chama Sou Diferente. Eu já falei muito de música aqui pra vocês, né? Mas é mais uma música que, se você não conhece, eu acho difícil você não conhecer também, principalmente se você for uma menina da minha idade, né? Eu tenho 23 anos. Mas é uma música que ela fala: minha vida com Deus é uma aventura, eu já vivi tanta coisa que não cabe nessa música. E aí, eu fiquei pensando, cara, eu realmente já vivi muita coisa com Deus. Muita coisa. E isso é só mais um pedacinho de algo que eu preciso passar, de algo que eu já aprendi. E que muitas vezes o Senhor, ele permite que a gente se doa por alguns percalços pequenos na nossa vida, pra gente poder realmente reaprender coisas que a gente já aprendeu. Por exemplo, o medo de errar. Quantas vezes eu já não deixei de fazer coisas e eu percebi o tanto que eu tava fazendo isso, de não fazer coisas por conta de medo. E eu posso até, falando sobre essa questão de criar conteúdo, eu posso até falar sobre isso porque eu fiquei sempre com muito medo de criar conteúdo e eu sempre tive muita facilidade de falar e de criar conteúdo realmente, né? Como eu falei pra vocês, isso é uma coisa que faz muito parte de mim. Eu sempre tô criando conteúdo mesmo quando eu não existia essa coisa de criar conteúdo. Eu sempre tava registrando coisas da minha vida e pra mim sempre foi algo muito natural. Mas aí eu lembro que eu tinha um certo medo de fazer as coisas. E uma das coisas que me incentivou muito a criar conteúdo, e foi quando eu comecei realmente a ter um trabalho mais
fixo ali na internet, né, de trabalhar mais pra internet ali, foi quando eu comecei a namorar com o meu namorado, Carlos. E ele começou a me incentivar, e ele falou, vai, faz. E aí, às vezes, passava, sei lá, uma semana sem eu estar fazendo conteúdo. E ele, amor, por que você não tá fazendo? Vai, volta a fazer, volta a fazer. E eu lembro que eu viralizava antes de eu começar a namorar com ele, eu lembro que eu viralizava algum vídeo ou outro, e algum conteúdo ou outro, e eu tinha aquele trabalho ali, mas eu lembro que eu não postava tanto, porque eu tinha medo que talvez não desse certo, e aí eu não queria postar. E aí, o Carlos, ele começou a falar, não, você tem que fazer, você tem que postar, você tem que... Não, vamos tentando. Vai fazendo. E aí, ele foi uma pessoa, assim, que me incentivou muito a perder esse medo de errar. Entendeu? Ele foi o cara que falou, nunca deixe o medo de errar impedir que você jogue. Mas eu queria muito trazer isso pra vocês que estão me ouvindo. Quantas vezes você tem deixado o medo paralisar você? Quantas vezes você tem deixado as coisas passarem, ou muitas vezes dores que você talvez tenha sentido, esteja sentindo, e você não para analisar isso a partir de uma perspectiva sincera e totalmente honesta, porque naquele momento eu fui totalmente honesta com Deus essa semana. E, gente, isso é um eco de um devocional que eu tive essa semana, isso tá extremamente recente, entendeu? Ainda, não sei... Eu acho que isso que eu tô falando até pra vocês, esse episódio, talvez esse seja até um pedacinho do meu processo de cura, né? Não de cura, porque não chega a ser uma ferida. Mas talvez seja parte de um processo, assim, pra eu poder organizar minha cabeça. Esse podcast é muito isso pra mim. Gosto muito disso, gosto muito de ter esse espaço até pra conversar. Quantas vezes a gente deixa de pensar em momentos e dores pequenas que a gente tá passando e aquilo vira uma coisa enorme, vira uma grande bola de neve, e no final a gente tá totalmente engasgado e num nível mais extremo isso vai afastando a gente de Deus. Porque, sinceramente, esse tipo de dor, para algumas pessoas, pode afastar ela de Deus. Do Senhor, eu tô fazendo, eu tô me esforçando, o Senhor não tá vendo, é isso que o Senhor quer, o Senhor me responde, o Senhor... E às vezes, para olhos não tão atentos, elas não conseguem olhar para uma situação corriqueira assim da vida. Eu dou aula para muitas crianças, gente. Eu dou aula para muitas crianças. Dou aula em sala de aula para, 30 crianças ao mesmo tempo e também dou aula particular. Dou aula de musicalização para turmas grandes e dou aula de musicalização individual para as crianças. É uma situação totalmente corriqueira na minha vida. Isso já tinha acontecido em outros momentos, mas agora tomou um significado totalmente diferente. Será que a gente tem sido atento para isso? Dessa vez eu me atentei, mas eu sei que em vários outros momentos eu poderia não estar tão atenta assim, porque no meio da nossa rotina muitas vezes a gente não para analisar. A vida com Deus, ela é muito mais do que preto no branco. Tem muitos tons e muitas matizes. Bem poético, né? A gente tem que estar preparado para poder muitas vezes ser confrontado, porque eu fui muito confrontada na hora que eu vi a minha Luninha daquele jeito. Porque enquanto eu falava para ela, olha, às vezes a gente vai errar, mas não tem problema, a gente tem que continuar, a gente não pode, porque senão a gente não pode desistir, porque senão a gente não vai aprender, o nosso cérebro não vai aprender coisas diferentes, coisas novas, a nossa mão, o nosso corpo não vai ter memória muscular, nossos dedos não vão ter memória muscular pra gente poder tocar outras coisas e tal. E eu tava falando isso pra ela enquanto eu escrevia o nome das notinhas na folha pra ela. E aí, naquele momento, eu falei assim, eu faço isso aqui piscando, assim, eu faço isso aqui brincando, tendo uma conversa super séria. E pra ela, né, nesse momento que ela tá, ela teria um pouco de dificuldade de fazer. Mas eu também já fui ela. Já fui ela no momento em que eu tava aprendendo e eu tava fazendo esse exercício de escrever as notinhas. E agora, pra mim, não é exercício. Pra mim, isso é meu trabalho hoje em dia. É algo fácil, algo completamente simples e corriqueiro da minha vida. Escrever as notas num papel pra uma criança. E eu olhei para aquilo, e enquanto eu tava falando com ela, eu só senti Deus assim, hahaha, tá vendo? Tá vendo, sua bobinha? Acorda, Nicole, acorda. Eu falo pra você, às vezes a gente tá com medo de errar. Tá com medo de... Enfim. Vocês estão entendendo, gente? Eu acho que esse foi o episódio de hoje. Eu vou parando por aqui, porque eu acho que não tem mais muito o que eu falar. Eu vou começar a repetir tudo. E realmente eu oro para que nós possamos estar aprendendo coisas novas, que a gente não tenha medo de errar, que a gente possa prosseguir firme nos propósitos que o Senhor tem para nós, que a gente pare de arrumar pelo em ovo nas coisas que não existem, que a gente possa ver o tanto que Deus é bom e tanto que a nossa história com Deus ela é grande e densa
e vasta, e como que muitas vezes a gente já aprendeu e a gente já sabe a resposta dentro de nós. E a gente só tá voltando naquilo, né, nessa dor, porque a gente não trabalhou ela totalmente, ou simplesmente porque muitas vezes a gente é tão mimado com Deus que a gente simplesmente quer fazer ali um chorinho diante de Deus. E tá tudo certo, a gente precisa chorar às vezes diante de Deus, mas é ali que Ele nos ensina. E que muitas vezes Ele vai nos exortar, e às vezes Ele vai nos acolher, e muitas vezes Ele vai nos acolher em exortação, que foi o que aconteceu comigo. E, enfim, eu espero muito que você tenha gostado desse episódio. E uma coisa que eu prometi pra mim mesmo que eu vou fazer em todo episódio é pedir pra você seguir esse podcast se você não segue. Não só seguir, mas deixar um comentário aqui embaixo. Não deixe de deixar um comentário, porque isso é muito importante pra mim. Não vai fazer diferença nenhuma pra você, mas faz uma diferença muito grande pra mim. E eu espero muito que vocês possam ter gostado, que possa ter sido proveitoso pra vocês. E é isso, gente. Um beijo, queijo. Tchau, tchau.